Fala, galera do Segredos do Mountain Bike. Hoje vocês vão curtir uma entrevista fenomenal. Vivi Fabbri, atleta da elite feminina, campeã brasileira de maratona, com foco nos Jogos Olímpicos, mas na verdade ela está com foco em se tornar... Gente, pega a pipoca, pega a sua bebida aí, senta, chama a família, chama todo mundo, compartilha esse negócio, porque o conhecimento que ela transmitiu aqui, eu demorei anos, investi milhares de reais para ler centenas de livros, centenas de páginas, não sei se centenas de livros, mas um livro pra caramba, milhares de folhas de livro, e ela vai trazer para você aqui, ó, se liga, vai virar a chave da sua cabeça essa baita entrevista com Vivi Fabbri. Roda a vinheta. Alô, pessoal, tudo bom? Tô super feliz de finalmente estar aqui no Segredos. Eu tenho a impressão que a gente já conversou bastante antes, eu até achei que a gente já tinha feito alguma entrevista, porque a gente troca muita ideia. Mas, enfim, tô aqui agora cheia de novidades, enfim, vai ser legal conversar de novo com você e compartilhar, né, com as pessoas. Ah, legal. Bacana demais, Vivi. Vivi, começa a contar pra gente um pouquinho aqui, eu gosto sempre de começar dessa forma, um pouquinho da sua história, né? Sua história com a bike, com o mountain bike. Como é que foi esse começo? Tem muito tempo, tem pouco? Agora tá começando a ser tempo suficiente para dar nó na cabeça, para confundir os anos, né? Meu contato com a bike começou em 2011, através da corrida de aventura. E eu já corria a pé, fazia treinamento de corrida com assessoria esportiva. Eu morava em São Paulo, mas eu era louca para ir para o meio do mato. E a corrida de aventura me permitiu isso. Como eu tinha uma boa corrida e as corridas de aventura exigiam que são corridas em equipe, que exigiam uma mulher na equipe, foi fácil para eu encontrar uma equipe. E aí tive que aprender a pedalar melhor. Até então eu só andava em São Paulo, na cidade. E aí foi assim, dando as caras no mundo do mountain bike, tentando aprender, fiz as clínicas do Ravelli, fiz algumas provinhas de mountain bike em 2011. E aí eu gostei muito, eu achei o desafio incrível. Eu tinha juntado uma grana para trocar de carro naquele ano, e aí eu abortei a missão de trocar o carro para comprar uma bike legal. E aí 2012 começou, eu tava com uma super bike, e aí eu falei, bom, agora que eu tô com essa bike que é mais areia, muita areia pro meu caminhãozinho, eu preciso treinar, né, focar na bike, no mountain bike. E aí fui atrás da Adriana Nascimento, ela aceitou me treinar. E aí 2012 foi o ano que tudo aconteceu. Eu me apaixonei pelo mountain bike. De cara, assim, fiz uma dupla para correr a Brasil Ride com o Xuxa. A gente treinou fazendo o caminho de Santiago de Compostela nas minhas férias de trabalho. E aí fizemos o caminho de Santiago em 6 dias, que foi uma loucura, né? São mais de 900 quilômetros. Passei muito rápido pelo caminho e tenho vontade de voltar lá e fazer mais devagar. Aí a gente falou, bom, tô pronta para ir para Brasil Ride. E aí eu fui, só que assim, eu tinha pouca técnica, então eu sofri bastante na parte técnica e continuei treinando com a Adri depois para ir evoluindo a parte técnica. E aí foi aquela vida bem paulistana né, de treinar de madrugada na USP, acordava às 4h30 da manhã, treinava das 5 às 7h30, chegava em casa, tomava café, tomava banho para o trabalho, pegava trânsito, ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, à noite tentava fazer alguma academia, alguma coisa, se sobrasse energia, porque era muito cansativo. E todo final de semana comecei a ir para Campos do Jordão, para ir para as trilhas e explorar a tal da montanha, que eu sempre fui tão apaixonada e não sabia como entrar lá, porque eu não tinha, assim, na minha família, no meu background, na minha vivência, pessoas que tivessem conectadas com o mundo da aventura. Então, eu olhava para a montanha, olhava para o que acontecia no mundo da aventura e tinha vontade de participar e não sabia muito como entrar, né? Então, assim, a corrida de aventura que me levou para o mountain bike, que daí, de repente, eu me vi no meio da Serra da Mantiqueira completamente apaixonada e conhecendo pessoas super legais e que realmente, sim, se transformaram na minha família.
E aí eu considero que foi uma pós-graduação, né? Porque lá em São Paulo é assim, você termina a faculdade, você trabalha pra caramba e você tem que fazer uma pós. E todas as minhas amigas começaram a fazer pós-graduação e tal, menos eu. E aí hoje o que eu falo é que a mountain bike foi minha pós, tá sendo, né? Meu mestrado e agora um doutorado. Pô, baita doutorado, foi muito doutorado nisso. Interessante, É. né, ver você relatar essa história, porque eu sou aqui do interior de Minas e, assim, a montanha tá na cidade, né? E, Uhum. pô, dá uma dica para as meninas e para o pessoal que mora nesses grandes centros, né? Como persistir, né? Porque, assim, eu lembro até hoje, estava comentando nesse fim de semana, a primeira vez que eu coloquei a bicicleta, eu já pedalava na rua, de Caloi Cross na época. Quando eu entrei com a bicicleta pro meio do mato, parece que virou outra chave, assim, sabe? Foi encantador. Uhum. É, E nos grandes centros existe essa dificuldade, né? Até muita. hoje, como você administra isso hoje já como atleta profissional? Porque pelo jeito você já entrou no esporte, mas já entrou assim, high level, né? É, não foi um processo fácil, Cris, foi bem difícil sair, porque assim, a vida que eu levava é muito diferente da vida que eu levo hoje, muito, assim, não tem muito como comparar, é muito difícil eu explicar para você de onde eu saí para onde explicar para você as escolhas que eu fiz é muito difícil de entender. Porque tem muita gente do interior que está no meio da natureza que gostaria de ter a vida que eu tinha, mas eu não estava feliz na vida que eu tinha. Massa, sensacional. Entendeu? Então, é uma bolha. Quando você está numa metrópole como São Paulo, que é uma cidade muito conectada com outras metrópoles de outros países, e eu tive a oportunidade de viajar muito, de ter essas vivências, você está numa bolha. E as pessoas dessa bolha só vivem aquela bolha. Então, você acaba se acostumando. E então eu tive que desaprender. Quando eu fiz as minhas escolhas de vida para entrar, para ser uma atleta profissional de mountain bike, foi muito mais um processo de desaprender e de trocar crenças, de mudar crenças, né, de romper com algumas limitações que eu tinha por causa da cultura que eu fui educada, do que qualquer coisa, assim, tá? É muito diferente. E eu tô ainda nesse processo, acho que agora encerrando um ciclo importante. Eu não moro mais em São Paulo, então realmente quem está em São Paulo e quer se tornar um atleta de mountain bike de alto nível vai ter muitas dificuldades, porque vai ter que passar horas no trânsito e para ir para uma trilha, para trabalhar a parte técnica. Então tem que ter um aporte financeiro para poder fazer isso, que custa caro, esse transporte, esse deslocamento, esse tempo custa caro. Então, eu também tive que fazer isso, porque eu trabalhava e eu estava me bancando também. Então, assim, eu fui dando jeitos, né? E fui conseguindo fazer as coisas paralelas até vir a proposta de me profissionalizar. E aí, quando veio a proposta de me profissionalizar, eu saí. Eu larguei meu emprego e saí de São Paulo. E é o que eu encontrei hoje de alternativa. Hoje eu tô... meu endereço fixo é em Itajubá, só que eu ainda não passei 10 dias lá. Eu me mudei e ainda não consegui passar nem 10 dias lá. Eu estou agora em Monte Sião, do Guilherme Miller, meu parceiro de equipe. A gente está entre provas. E o que está acontecendo é que eu estou descobrindo, assim, como que eles... por exemplo, aqui o Gui, em Monte Sião, ele tem uma estrutura incrível. Ele tem... A esposa dele tem e a família da esposa dele tem uma bicicletaria com uma estrutura excelente. O treinador dele é daqui, ele é um cara, o Gustavo Dottaviano, Ah, eu super conhecia. atualizado, assim, baita de um profissional. Tem um estúdio de treinamento funcional top, nível top. Ele faz um bike fit muito bem feito. Os lugares aqui para treinar. Hoje a gente foi na fisioterapia com o Fabiano. Aqui tem um centro de treinamento com fisioterapia assim nível internacional. Então, quer dizer, o Gui ele tá aqui numa estrutura muito boa. Que Mesma legal. coisa o Sherman lá em Poços de Caldas, ele conseguiu se estruturar super bem. Lá tem uma pista de XCO fantástica. Poços é uma cidade em altitude, tem outros atletas, tem atletas do downhill, do BMX, muito fortes lá em Poços. Então, eu tô vivendo, a gente está vivendo essa experiência, eles estão me ajudando muito, os dois. E lá em Itajubá, eu tô com o pessoal da tribo Multisports que me acolheu eu, a Raíza, o Zé e o Bruno.
os 4 que se mudaram para lá de uma vez só. E a Luane e o Orlando Mohalen, eles têm uma academia lá super top, chama Tribo Multisports. E eles acolheram a gente, então eles estão cuidando da gente, tanto da parte de fortalecimento quanto a logística dos treinos. E Itajubá é uma cidade bem estruturada. E então, assim, para quem, se for dar uma dica para quem está numa metrópole e conseguir treinar e querer se tornar um atleta de alto nível de mountain bike, assim, não, vai ser é um desafio a mais, né? Olha o que eu fiz, olha para onde eu vim. Minha família inteira mora em São Paulo, eu cresci, não tem ninguém fora, ninguém é da roça, sabe? Todo mundo trabalha nesse esquema frenético paulistano e eu fui morar em Itajubá. Acho que isso já explica. Mas dá, entendeu? Mas dá. Não pode desistir do sonho, porque eu consegui por 4 anos ter essa vida dupla de trabalhar, né, ser uma executiva de marketing lá e aos finais de semana fugir para a montanha. Dá para fazer isso. E eu fui campeã brasileira fazendo isso a primeira vez. Incrível, pô, sensacional a história, Vivi, e mostra assim, realmente aqui você veio, né? A garra, a determinação, grandes mudanças. E me conta uma coisa, como que foi essa proposta assim, aí agora, vira atleta profissional? O que teve que virar dentro da sua cabeça, assim? Vamos colocar assim, as principais tomadas de decisão, porque é diferente, né? O jogo de um atleta profissional, o nível do mountain bike crescendo muito, o nível de profissionalização das equipes, e pelo jeito você se entrega a 110%. Então, assim, eu tenho percebido um crescimento muito grande seu dentro do mountain bike. Acho que é fruto realmente, né, dos seus plantios. É muito legal ver isso em você. E também já dá uma pincelada nessa sua, não sei se é uma transição, né, de foco, de maratona para cross country. Como é que você está enxergando isso no seu processo de profissionalização? Tá. São 2 perguntas grandes, assim. Eu vou primeiro focar na primeira pergunta. Você perguntou da virada da chave, né? De Mas, amadora para profissional. Bom, o primeiro passo foi a barreira familiar. Foi muito difícil. Ninguém apoiou. Tipo, todo mundo falou, tá, ok, o que você decidir, a gente não vai te parar de te amar, né? Mas assim, não é tipo assim, uau, meu, vai, que faz massa, né? isso, tal. Não foi, entendeu? Então, foi muito difícil, assim, assumir isso, né? Eu me senti muito sozinha. Interessante. E aí eu fui para a Europa, porque foi assim, acabou a Brasil Ride, que eu ganhei com a RAI em 2015, aí veio a proposta da equipe alemã para ir para lá, e isso envolvia eu sair do meu trabalho, não ganhar salário por um ano, tipo, aí eu tinha eu tinha minhas finanças, eu tinha como fala, minha poupança, Economia, e legal. eles iam pagar todas as minhas despesas seriam pagas, mas eu não tinha salário. Então, eu tinha uma vida super estruturada. Eu era executiva, eu era gerente de marketing de uma empresa grande. Então, eu tinha uma estrutura muito boa, eu tinha um salário muito bom. Então, a primeira coisa que eu fiz eu cortei todas as minhas despesas, fui morar na casa do meu pai. Então, eu não tinha mais nenhuma conta para pagar. E aí fui para a Europa com tudo pago, vivendo da minha, assim, tendo a minha poupança como, né, para eu poder Uau, me cara. sustentar aquele ano. E aí fui viver isso. Lá na Europa, eu me senti mais sozinha ainda, porque quando você tá lá, todo mundo pensa, nossa, ela tá vivendo um sonho, ela tá vivendo uma coisa incrível, ela não tem do que reclamar, tudo é maravilhoso. Eu Eu não, eu pensava não isso. conseguia, eu não conseguia explicar as Sim, dificuldades que eu tinha para as imagino, pessoas pensando agora, né? compartilhar com as pessoas as dificuldades que eu estava tendo. E são muitas, e, né? Óbvio, você está indo aprender. Então, eu não estava indo para lá formada. Eu não fiz esporte na base. Eu nunca fiz. Eu entrei na elite quase master. Mais um, tipo, né? Eu poderia ter me filiado na master se eu quisesse. Só que eu nunca fiz. Eu nunca tinha competido mountain bike antes dos meus 28, dos meus 26 anos no amador e 28 profissional. Então, assim, lógico que eu fui lá tomar na cabeça, entendeu? Lógico que eu fui lá aprender muito. Para vocês, para quem está assistindo, pode achar, nossa, a Vivi, uma atleta bicampeã brasileira, atleta de elite e tal, ela entende muito de bike.
Mas para mim, eu estou começando a entender do que é corrida de bicicleta. Eu estou Que legal. começando a entender de equipamento, entendeu? Então eu fui para lá super assim crua e os alemães me levaram para lá porque eles gostaram muito da minha personalidade, do meu jeito. Só que eu fui para do meu jeito alegre e tal. Só que eu fui para lá e eles são sérios, eles são introspectivos, eles não dão gargalhada, eles não entendem metade das besteiras que eu falo. Então, assim, você chega lá e fala boring, chato, ninguém ri, né? E isso pesa, tudo isso pesa. E então eu fiquei 2 anos na equipe, 2 anos vivendo essa experiência para poder aprender tudo que eu tinha que aprender com eles. E aprendi e vivenciei muitas coisas. Foram 3 campeonatos mundiais, 3 Copas do Mundo, várias provas internacionais, muito aprendizado de estratégia, de competição, de treinamento e do que é essa vivência na Europa, do que é um time, ser uma equipe UCI, do que é ser eu entendi muito do que é um projeto de uma equipe, o que é ser uma equipe de ciclismo, a parte administrativa, a parte de marketing, como que você lida com os sponsors, como que você divulga, tudo isso do negócio, o business por trás de uma equipe, eu entendi muito disso também. E só que assim, eles me cozinharam, assim, eu me cozinhei lá, né? Eu voltei pro Brasil em julho de 2017 querendo parar de andar. Assim, eu falei, não, isso não é pra mim. Tipo, o que eu tô querendo fazer, sabe? Que doido. E aí entendi que isso acontece muito, na verdade, muitas equipes cozinham, deixam os atletas meio fritados e a ponto deles quererem desistir do esporte, enquanto, assim, na verdade é o jeito, né, às vezes não bate. Então, eu decidi sair e aí que casou, que a Cannondale estava buscando uma atleta feminina para montar a equipe. E aí foi o match, né? Aconteceu. E aí eu me remotivei, aí tudo mudou. E o lance de mudar para o XCO, né? Quando eu comecei no esporte, quando eu comecei a pedalar, o que me encantou era essa história das maratonas e das ultramaratonas, de você conhecer um país, de você conhecer lugares que você nunca foi antes, que você não conheceria de nenhuma outra forma, a não ser de bicicleta. Que quando você viaja com a sua bicicleta, você nunca é turista. Você é obrigado a se integrar à cultura local. Isso me encantou muito no começo. Então, a mudança para o XCO, eu precisei ser convencida disso, convencida de que isso fazia parte da minha missão. Que legal. Não foi uma coisa natural, não. Sim. Eu tinha uma ideia mais romântica do que eu queria tirar da bicicleta. Só que aí vem uma outra questão, que é o que acontece. Eu acho que a gente tem missões na nossa vida. Então, acho que uma das suas missões é compartilhar o seu conhecimento como médico e trazer isso, assim, digerir a linguagem entrevistando a gente, virou comunicador, entendeu? E eu acho que eu demorei para abraçar a minha missão por preconceito. Eu achava que eu nunca seria uma atleta top, eu achava que minha missão não era ser atleta, era ser outra coisa. Então, eu demorei um pouco para assumir meu lado competitivo, agressivo, a preparação para uma prova. E esse processo de sair da equipe alemã e de entrar na Cannondale fez eu enxergar tudo com outros olhos. Falei, não, peraí, essas oportunidades não estão aparecendo para mim à toa, sabe? Elas estão vindo para mim. Por que elas estão vindo para mim? Qual é a minha responsabilidade nisso? Sim. Eu preciso abraçar isso, né? Eu preciso parar de brincar, eu preciso levar isso a sério. E o que é o XCO? O XCO é o nível mais profissional que tem no esporte. É onde está o dinheiro, é onde estão os principais atletas, é onde está o maior VO2, é onde está o maior desgaste, onde está o maior nível técnico. E qual é o meu caminho? Meu caminho só pode ser ter que evoluir muito, esse caminho de aprendizado, de me aprofundar em algo totalmente difícil e ganhar experiência, ganhar habilidade, ganhar conhecimento. E então isso também, esse mindset mudou completamente nos últimos 2 anos. Eu abracei essa missão de dar cara a tapa, assim.
E quando você vai para a Suíça, eu convivi muito na Suíça, né, com atletas da Suíça que já foram, assim, campeã, a Nath, que já foi campeã mundial, tá, ela falava para mim, não sei o que você tá fazendo no esporte, você tem 30 anos, tô com 32 agora, né, vou tinha 30. Você tem 30 anos, você nunca vai ser campeã mundial, tipo, por que você tá fazendo isso? Vai curtir sua vida. E eu falava para ela, não, para mim, chegar em 30º no campeonato mundial significa muita coisa para mim e eu quero ir atrás disso. Interessante, né? É, Eles são assim, né? né? Eles não entendem, porque ela tá num país onde é o mais alto nível, mas a minha realidade é outra. E é dentro do que eu vivo, de quem eu sou e da minha história, o que eu tô fazendo é muito legal e tem seu mérito, tem seu valor. Eu tenho, assim, eu converso com o público, eu impacto algumas pessoas, eu recebo Sim, mensagens. Então eu tenho a pô, responsabilidade, que eu tenho legal, gente aí que se inspira em mim, sabe? É meu trabalho. que Então eu legal. abracei isso, falei, você quer saber? Assim, não importa se eu vou para uma Copa do Mundo e vou alinhar na terceira, quarta fileira, ou se no ranking eu estou em 64 hoje. Não é isso que importa. O que importa hoje, eu aqui agora, eu tô fazendo o meu trabalho. Eu Que descansei, eu legal. tô comendo direito, eu tô treinando, eu tô me cercada de pessoas que estão me dando o melhor apoio possível para eu evoluir o que eu tenho para evoluir. E os Show. resultados estão vindo. Parabéns. Nossa, que jornada incrível. Estou cada vez mais fã. Cada frase que você fala, incrível. Ai, E que obrigada. legal. É tirar o foco do externo e colocar o foco no interno, né, Vivi? É, E desenvolver isso leva tempo, né? Às vezes geram feridas muito. que vão cicatrizando e a gente vai crescendo, vai evoluindo, mas, pô, que jornada interessante, que legal. E me conta uma coisa aqui, como é que estão os planos agora, temporada 2019? Tenho visto aí que você já fez provas fora do Brasil. Conta um pouco disso pra gente, como é que está começando o ano? Estamos aí, fevereiro, já está começando em alta intensidade. Quais são os planos agora? Até aí o ciclo olímpico. Conta pra gente. Uhum. Bom, eu quis começar o ano cedo porque eu queria chegar nessa prova do último domingo, que é uma classe 1, foi uma classe 1 na Argentina, eu queria chegar nela mais aquecida. E foi ótimo. Então a gente foi para o Chile, fez 2 provas seguidas, de classe 2. E aí a gente foi para a Argentina e eu fiz uma prova excelente. Para mim foi a melhor prova que eu já fiz de XCO. Eu alcancei os 3 objetivos que eu tinha traçado para mim na prova. Assim, Legal. o que falhou é assim, eu não clipei rápido na largada. Às vezes isso Sim. acontece. Acidente de percurso. E isso tem um impacto na prova, lógico, mas assim, o resto, tudo que estava sob meu controle, eu consegui fazer super bem. E eu estava forte, e eu estava confiante, e eu coloquei o Uau. equipamento do jeito certo, eu me arrisquei no lugar certo, eu andei super bem, super redondo. Então, fiz uma excelente prova e agora a gente tem a Taça Brasil no próximo domingo, lá em Campo Largo. Depois a gente tem a Copa Internacional em Petrópolis, que é classe 1, para o Chile, fazer uma prova lá. Depois a gente tem o Pan-Americano. E esse é o principal objetivo do momento, é o PAN. Então, quando eu converso com o meu treinador, a gente está sempre pensando no PAN, que vai ser no México, no começo de abril. E aí eu pretendo ir para Araxá depois com um pouco dessa carga do PAN. Então, eu vou estar em forma. Aí, em maio, a gente quer fazer uma segunda base para Legal. o Ciclo. segundo semestre. E aí, pensando no Campeonato Brasileiro, no Mundial e na Brasil, e aí depois o Raid. Depois, setembro, outubro, ali a gente começa a botar volume para chegar na Brasil Raid preparada. E isso tudo, assim, meu objetivo é subir no ranking, ter pontos. Hoje, o ranking olímpico eu tô em segundo, que é, tipo, super, assim, especial para mim. Mas eu sei que isso aconteceu porque a Raiza teve uma sequência de questões que afetaram as corridas dela e ela caiu para terceiro. Mas, enfim, para mim é uma honra estar entre ela e a Jaqueline. E
E eu penso, óbvio que eu penso em Olimpíadas, óbvio que eu penso em Tóquio. Esse é um objetivo profissional, mas isso não é tudo na minha vida. Oh, parabéns. Isso é meu grande objetivo profissional e eu vou fazer de tudo profissionalmente para alcançar. Mas eu gosto de falar isso, porque tem muitos atletas que, assim, a vida deles é a Olimpíada e eu não acho isso saudável. Eu acho que isso pode Legal. causar problemas. E, inclusive, coloca um peso muito grande nessa busca. E, para mim, essa busca é o interessante. A E jornada, né? chegando lá, essa jornada é muito interessante. Eu estou aprendendo muito com ela, evoluindo muito com ela. E eu vou fazer de tudo para que na véspera da Olimpíada eu estar na melhor forma possível, porque se eu for escolhida eu quero estar muito bem. Então, essa é a minha missão no próximo 1 ano e meio. E aí, depois disso, todos os meus planos mudaram, pessoalmente falando. Eu ainda não sei o que eu vou fazer pós-Olimpíada, mas são coisas que estão aí no meu radar e eu penso, eu preciso me organizar em relação a isso, né, para ter aí um norte profissional, né, os objetivos profissionais. Eu já tenho noção do que eu quero, mas ainda não tem nada muito definido. Que legal. Pô, você falou duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, que é colocar o foco na jornada, né? Eu vejo que geralmente quem coloca o foco, né, em linha de chegada, como eu gosto de diferenciar, geralmente gera muito desequilíbrio, muito estresse, né? Porque ainda mais um esporte como o mountain bike, que N fatores influenciam. E outra coisa, né, é você deixa claro que você não vai brigar pelo que não está sob seu controle. E isso eu acho, nossa, eu gostei tanto de aprender isso. Eu li até um livro que pode ficar de dica, não sei se você conhece, é um livro que chama O Obstáculo é o Caminho, que fala sobre filosofia estoica, estoicismo. É bem interessante a linha de pensamento. Legal, não conheço. É bem legal a linha de pensamento deles, e eles falam sobre isso, sabe? Sobre, tipo assim, torne-se inatingível, inabalável, porque você só se controla o que está sob seu controle e o que é externo. Você divide, é muito legal. E ver isso já automático em você, assim, me faz enxergar uma atleta muito mais poderosa, muito mais forte. Muito legal ver isso aí. Conta para mim um pouquinho, Vivi, sobre mountain bike feminino. Como é que você está vendo? Eu estou vendo que o número de atletas não para de crescer. O que você pode dar de dica, né, para as meninas que estão começando, o pessoal que acompanha aqui o Segredos do Mountain Bike está começando a participar das provas, as provas estão crescendo. Dá uma dica para o pessoal, você que saiu aí, né, de uma ciclista urbana para agora uma atleta de elite. Certamente eu te vi andar em várias provas, acho que você está com uma técnica muito boa, em evolução e muito boa. Dá um toque para elas, acho que é bem legal isso. Falar sobre treino, né, sobre ritmo de vida, né, alimentação, sono, como é que você gerencia isso aí? Dá uma palhinha de Tá. tudo, porque dá pra gente fazer uma Muita entrevista sobre coisa. cada coisa, né? Dá. Muita coisa. Daqui a pouco você volta Difí- mais. Tô adorando a conversa. Obrigada, fico feliz. Difícil assim falar tão superficial sobre isso tudo que é a minha vida, né? Isso tudo que você falou É a essência de é tudo, minha né? vida. A minha vida é me preocupar com quanto eu durmo, o que, né, a minha alimentação, meu mental, né? Tipo, então assim, isso é meio Deixa eu só que te falar, interromper meu, como rapidinho. que você vive? Pode falar. Resume em 5 palavras, uma frase. Aqui, não, Nossa, mentira, é zoeira. De 0 a 10, quanto que você é, assim, você se julga, né? Você se coloca bitolada, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho que dormir é, 8 horas, bateu o relógio, você abandona a festa, você, sei lá, leva uma marmitinha de comida para os lugares. De 0 a 10, é. como é que você é? Conta. Não, eu tô bem tranquila, assim, eu já fui bitolada, eu já tive minha fase de levar a marmita para casa da minha avó, tipo, bem complicado. Mas assim, minha questão, eu acho que as pessoas têm que se conhecer. Eu acho que essa é, assim, o jeito de resumir tudo é se conheça. E se conhecer não é fácil, tá? Eu tenho 32 anos, eu tô começando, descobri que eu tô começando a me conhecer. Que Então, assim, legal. eu precisei passar por várias coisas, vários trabalhos, relacionamentos, para conseguir agora falar, nossa, estou começando a me conhecer, porque eu estou entendendo melhor dos meus toques, das minhas obsessões. Não é conhecer que cor eu gosto, se eu prefiro água de coco ou suco de uva. Não é isso. É saber, assim, meu, o que me dá medo?
né? Esse é um ótimo começo. Quando que para mim é difícil de aceitar? Quando alguém fala alguma coisa e me dá um negócio, eu fico tensa, né? Reparar nessas coisas e o corpo indica. Tipo, se eu tive, às vezes eu acordo e tô super nervosa e eu não percebo que eu tô nervosa. A bandeira só liga, a bandeira vermelha só aparece, the red flag, quando eu vou no banheiro e, tipo, eu tô com, assim, tive uma diarreia, por exemplo. É um sintoma de medo, de muito medo. Isso, né, quem tá ouvindo talvez identifique que não, já teve isso e não Sacou. passou despercebido a emoção por trás. Então, eu tô aprendendo a olhar o meu corpo, sentir meu corpo, sentir minhas emoções, reconhecer as emoções, aceitar que elas existem, né? Não adianta você negar. Eu tentei negar muito tempo e aí você fica no superficial, você não se aprofunda. Então, resumindo tudo, busque se conhecer, conhecer seu emocional profundo, suas carências, suas faltas. E se você tá bem com tudo isso, maravilhoso. Você, assim, o próximo passo é se cercar de bons profissionais, saber quem ouvir, prestar atenção nos mais experientes, se conectar com o sexto sentido ali e confiar no seu sexto sentido, não ouvir qualquer balela. A pessoa que sabe mais não é a que tem mais curtida no Instagram, entendeu? Então, assim, fique esperto, sabe? Seja inteligente, busque, estude, leia, né? Leia. Ai, tem preguiça de ler. Sinto muito, não consigo te ajudar. Leia. Eu leio pra caramba. Que Então, legal. leia, estude inglês, fale outras línguas para você poder conhecer outras pessoas e se comunicar. Espanhol, inglês, importantes. Então, eu acho que comunicação, escrever bem, falar bem, cuidar de como você se comunica e de como você se conhece. Acho que essa é a minha. Estou falando muito da minha vida pessoal aqui, né? Do que eu vivenciei. Então, é disso que eu posso falar para vocês. Eu vivenciei que na minha vida eu precisei me conhecer, estou precisando me conhecer melhor e melhorar minha comunicação. E isso tem feito toda a diferença. Que Aí o legal. resto é fácil, o resto é você descobrir quantas horas de sono você precisa, é entender como seu corpo funciona, se você em que fase do mês do ciclo menstrual para as mulheres você tem que comer mais carboidrato, mais gordura, mais salada, menos fibras. Se às vezes você come uma carne vermelha, aquilo digere mais muito devagar, então que dia da semana antes de qual treino ou depois de qual treino que você vai comer. É muito pessoal. Se sua bike se você se adapta melhor a uma 29, a uma 27,5, a uma full suspension, a uma hardtail, a um pneu 2.2, essas coisas você vai testando, você vai sentindo, não tem certo e errado, é pessoal. E aí você Legal. vai buscando esse conhecimento né, e testando, sempre aberto. É o tal do mindset de crescimento. Não se conforme que você está limitado a uma coisa. A gente está sempre assim, né, podendo evoluir. Que legal. Nossa, que conversa legal, Vivi. Pô, demais a conta. Me fala uma coisa aqui, já vai andar de 29, tá andando na 27,5 ainda. Hum, eu agora tô com a Scalpel Web 29. Fiz um bike fit maravilhoso com o Gustavo do Taviano, daqui de Monte Sião. E, putz, meu, amei a bike, amei o encaixe. Fui super bem lá na prova esse fim de semana. E vou ficar com ela agora. Que legal, que legal. Uhum. Eu acho que a 29, a rolagem da 29, né, compensa, sei lá, né, eu acho que o mercado, o mercado que eu digo até, os atletas de ponta têm apontado essa direção, né? Difícil ir contra. Ah, Vivi, infelizmente a gente precisa terminar essa entrevista, mas eu queria conversar mais algumas coisas contigo. Me conta uma coisa aqui, do começo da sua vida de atleta, o que você acha que mais mudou em termos de treinamento? Você sente alguma diferença? Como é que foi esse começo? Como é que é agora? Mudou. Fala um pouco disso também. E se você puder falar um pouco para a gente sobre essa questão de consistência, né? A importância da consistência no treino, né? Porque eu vejo que muita gente quer achar um método milagroso. E eu acho que o maior milagre é se manter consistente, na minha opinião, sabe? Nossa, se manter consistente é muito difícil. Essa é a maior dificuldade, não ficar doente. E se você ficar doente, conseguir saber se recuperar para continuar e não deixar aquilo te abalar, é dificílimo. Ano passado eu tive um ano inconsistente, porque eu tava com muito e eu não
consistência e, apesar da vida estar super agitada, de eu não parar em casa, eu tô conseguindo manter uma consistência, eu tô focada, então eu tô vendo resultados. Então, às vezes você tem toda a estrutura, eu tinha, no caso, ano passado, uma casa, tudo montado, tal, não sei o quê, mas não consegui manter a consistência. Agora que eu tô numa loucura, que eu não paro em casa, eu tô conseguindo. Então, assim, não tem padrão, não tem, quando eu tiver tal coisa, eu vou conseguir fazer tal. Não, é muito seu mindset, seu objetivo, seu foco, e você saber usar o que você tem à sua disposição naquele momento. E o que mudou do começo para cá? Obviamente, eu comecei treinando por frequência cardíaca. Aí, quando a coisa começou a ficar sério, eu adquiri um potenciômetro e treinava com a Adri e a gente fazia treinos focados em maratona. Então, os intervalos eram mais longos, não eram sprints curtos. E aí, conforme eu fui migrando para o XCO, eu fui aprendendo a fazer ataques, a andar, a fazer explosões, a pedalar em pé na bike, que isso eu lembro até hoje, o dia que eu aprendi a pedalar na bike. Eu não sabia, só sabia pedalar sentada. Eu pedalava em pé, assim, aquela, sabe, você tá fadigada, assim, eu preciso pedalar um pouco em pé. Mas eu não sabia a técnica da pedalada em pé, eu não sabia fazer um ataque, um sprint. Então, eu aprendi isso na Europa, com a equipe alemã. E aí a gente começou a colocar intervalos de 4 minutos, 5 minutos, 3, 2, de 15, sprints de 15, 30 segundos. E aí hoje, por exemplo, eu estou fazendo de treinos de tiros de 2 minutos, com um intervalo de 2 minutos, então é bem difícil. Pauleira. E os de 15 segundos, com intervalo de 5 segundos, inteira. É sócio. Nossa, complexo, é difícil de administrar, né? É uma sensação que eu brinquei com o meu treinador e falei, é muito difícil, é um treino que é mais difícil ir para esses treinos do que fazer uma prova, eu saio com medo, eu saio de casa tensa, tipo, será que eu vou conseguir terminar esse treino? Porque é muito difícil e a potência vai cair e você vai ficar fadigado e você, tipo, vai ter sempre a sensação que dá que você tá falhando, que você não tá sendo bem sucedido, né? Essa sensação para quando você tem um mindset de julgamento. Mas quando você pensa que você tá num treino e você, assim, você dá tudo que você tem, todos os tiros, óbvio que o gráfico de potência vai dar um fade e isso faz parte e cada vez mais o fade vai ser menor e você vai atingir picos maiores. E esse é o processo do treinamento. E é aquele treino que o filho chora, a mãe não vê. Tipo, você acaba o treino. Tipo, pra você ter ideia, semana passada eu tive um dia difícil, mas eu me concentrei muito para fazer esse treino. Tava muito corrido e eu tava muito ansiosa com medo de eu não dar conta de tudo que eu tinha que organizar, vida financeira, fazer mala, viagem, um monte de coisa, assim. E aí eu falei, não, mas eu tenho um treino importante, eu preciso me concentrar e fazer esse treino. Então, me alimentei bem à noite, dormi bem, acordei, tomei café da manhã e fui pro treino. Fiz esse treino. Quando acabou, eu caí aos prantos. Eu tive uma explosão de emoção, assim, porque eu fiquei muito aliviada de ter conseguido fazer o treino, Legal. emocionada por ter enfrentado meus medos, não ter deixado meus medos tomarem conta de mim e feito. Então, assim, acontece, assim, não é com todo atleta, cada um tem sua história, mas essa é a minha, entendeu? E eu sei, tipo, às vezes, né, no que passou pela minha cabeça naquele dia foi a garota que saiu de São Paulo, infeliz, que trabalhava no escritório, que ganhava o triplo do que eu ganho hoje, e pro que eu tô vivendo hoje, longe da minha família, mas assim, super feliz, rodeada de pessoas queridas. Não me sinto mais sozinha, igual eu me sentia antes. Legal. E enfrentando e conseguindo me emancipar, sabe? Tipo, tomar conta da minha vida, me responsabilizar por quem eu sou, pelas minhas atitudes, pelo meu treinamento, pelos meus resultados. Então, assim, se eu quero crescer no esporte, eu preciso enfrentar esse dia, ir lá e fazer esse treino difícil e correr o risco de não dar certo. Que legal, nossa, incrível. Eu acredito muito nisso, né? O desenvolvimento do atleta precisa ter uma base de desenvolvimento humano, né? E eu acho que você está numa jornada disso.
E, nossa, muito legal, muito legal. Acho que poderia ficar Ó, conversando mais algumas horas aqui, vai é, adorar. eu vou Fala pra completar mim. isso que você falou. Eu acho que toda vida de alta performance exige desenvolvimento humano. Então, seja um atleta, Legal. seja um CEO de uma empresa. Eu tenho lido muitos livros sobre isso e quando você pega as empresas mais bem-sucedidas, mais antigas, que enfrentaram crise, conseguiram virar a página, ali são atletas vestidos de CEOs. Eles estão entender de si, eles são esse processo que eu passei de Sim. autoconhecimento, de entendeu? Eles têm que ter essa anteninha da intuição, eles têm que ter a confiança, eles não podem deixar o medo dominar eles. Então, a vida de toda pessoa que mexe com alta performance, se você quer ser de alta performance no seu ramo, você tem que passar por um processo de autoconhecimento Pô, incrível, profundo, incrível. dolorido. Sensacional. Quebrar a casca dói, mas vale a pena. É Eu isso. faço sempre. É isso, nossa, é isso demais. Eu leio muito sobre empreendedorismo e esporte também, né? E é uma confluência muito grande sobre o ser, né? O ser precisa desenvolver para, enfim, desenvolver habilidades Uhum. e, nossa, isso que você falou é fundamental. Que legal, que legal. A gente precisa terminar. Infelizmente, eu tenho um compromisso aqui, senão eu ia tomar o resto da sua noite falando contigo. Eu vou terminar fazendo uma pergunta clichê, mas que sempre que eu faço eu escuto coisas muito legais. Para você, Vivi, qual é o segredo do mountain bike? Técnica, aprofundamento técnico, conhecimento. É o segredo. Conhecimento, legal, bacana, Buscar, saber usar com sabedoria. que legal. Vivi, nossa, parabéns por ter assim, se doado tanto ao esporte, ter transformado tanto a sua vida. E é muito legal, assim, eu fico muito grato, honrado, feliz por trazer você aqui e você contagiar as pessoas que vão assistir essa entrevista com esse padrão de mentalidade, de crescimento, padrão incremental, de buscar, de ir para cima, de protagonizar a vida, de não deixar, né, de não terceirizar, não externalizar circunstâncias, de não se importar, né, de ser indiferente, né, ao externo e criar a sua própria jornada. Estou muito mais fã seu, muito obrigado pelo seu tempo. Você pode ter certeza que agora eu quero mais umas 10 entrevistas suas aqui. Obrigada, Cris. Adorei participar aqui do Segredos da MTV. Sim, eu vou ficar muito feliz as pessoas, se alguém gostar, se as pessoas gostarem. Então, depois eu quero feedbacks, pessoal que eu vi, enfim, me fala o que vocês acharam. E eu estou à disposição para a gente desenvolver algum assunto. E então, contem comigo. Ah, legal, conto sim.